Se você quer aprender a identificar um trade de absorção, saber quando você deve atuar nele, você tem que assistir esse vídeo. Fala comigo, Tubarão do Mercado Financeiro, tudo bem com todos vocês? O vídeo de hoje vai ser uma aula de fluxo juntamente com análise de volume e análise gráfica. Nessa aula eu vou ensinar para vocês a forma mais fácil de você conseguir identificar a absorção, aonde você tem que estar atento numa absorção para saber se vale a pena ou não você entrar, e com certeza é a maneira mais simples de você conseguir visualizar e entrar aí num trade. O trade de absorção ele é muito bom por diversos fatores. Primeiro, que ele é muito fácil de identificar e vocês vão ver isso nessa aula. Segundo, os stops dos trades de absorção são muito curtos. Stops de 1 ponto, de meio ponto, de 0,75, 1,5 ponto, 2 pontos no máximo vai ser um stop aí de um trade de absorção. Quando outras operações aí tem stops de 5 pontos, 6 pontos, quem opera por análise gráfica somente vai ter operações aí com stop de 10, 15 pontos. Então você ter um trade com stop curto é muito bom. Afinal, quanto menor o stop, mais lotes, mais contratos você consegue colocar e mais dinheiro, consequentemente, você vai fazer. E o terceiro ponto para o trade de absorção ser muito bom é que a probabilidade dele dar certo é muito alta. Eu diria aí que está na faixa entre 70% e 80% de assertividade nesse operacional quando feito de forma correta. Bom, já falei demais, vamos para a tela. Só que antes disso eu vou pedir para você deixar o like aqui nesse vídeo para ajudar a chegar para as mais pessoas, para ajudar o canal a crescer. A gente está com a meta aí de atingir 50 mil inscritos até o final do ano. 50 mil ficou com 10, mas é isso aí. Então, se você não é inscrito, se inscreve também, ativa as notificações, tem muito conteúdo de qualidade e com certeza eu sempre vou me esforçar para trazer o melhor conteúdo para vocês. Até se você tem alguma sugestão de conteúdo, pode deixar nos comentários que eu sempre faço esforço aí para ler o comentário de todo mundo, para responder um a um. Então, bora para a tela. Bom, pessoal, antes de eu começar a operação aqui, eu quero falar um pouco da minha tela para vocês, para a galera que não acompanha, que está chegando agora através desse vídeo, conhecer e entender o que está se passando aqui na tela. Aqui na esquerda eu tenho um saldo de evolução dos players. Essa ferramenta aqui é um volumetric price semanal, volumetric price diário, volumetric price de 30 minutos, volumetric price de 5 minutos. Análise de variação, ranking dos players. Aqui embaixo uma grade de cotações, gerenciador de notícias, Superdom, onde eu executo as ordens, Times in Trades filtrado, os dois são ordem original, book de ofertas filtrado, gráfico 4R, gráfico 5 minutos e aqui eu tenho um gráfico 8R. Beleza, agora que todo mundo já sabe as ferramentas que eu tenho na tela, se você não entende ainda o que são essas ferramentas, como você pode utilizar elas para fazer a sua leitura, aqui no card do vídeo tem o link para uma playlist onde eu explico, tem o tutorial de cada uma dessas ferramentas. Você pode clicar e assistir depois. É muito importante que você conheça aí as ferramentas, saiba como faz a leitura delas para poder ter um operacional em cima disso. Também eu tenho muitas gírias aqui de trader que eu vou falar: tomou significa comprar, bateu significa vender. Também tem um vídeo aqui só falando sobre os termos e jargões aí utilizados por traders no mercado financeiro. Se você não conhece, é bom que você veja esse vídeo aí também. Agora que já tá tudo explicado, já tá todo mundo em casa, vamos dar o play aí na operação e vamos começar a ver como que acontece essa absorção. Lembrando, a ferramenta mais importante para a gente conseguir enxergar a absorção vai ser esse cara aqui, Volumetric Price de 5 minutos e também o Book de Ofertas e o Times in Trades, que são esses dois juntos aqui. Então foco aqui no Volumetric Price de 5 minutos e foco no book de ofertas e no Times and Trades. Fazendo uma rápida análise do mercado aqui, a gente teve um fechamento nessa região, o mercado abriu aqui embaixo, então tem um gap de baixa aqui. Isso aqui foi uma continuação de uma perna. Se a gente analisar aqui pelo gráfico de 8R, a gente vê que fez uma perna aí, que chegou lá na VWAP semanal e agora está vindo numa perna de alta, num pullback desse toque aqui na VWAP semanal. Então, se o preço continua acima da VWAP semanal, a gente tem uma tendência favorável aí para alta. E pelo movimento estar favorável para alta, significa que eu não posso vender? Não, você pode vender. Você tendo um trade com stop curto, com alvo para te dar um bom payoff
e o cenário sendo favorável, você tendo fluxo ali para te ajudar, vale a pena sim você fazer um trade de venda. Para você entrar em qualquer operação, seja de compra, seja de venda, ela tem que cumprir 3 pilares fundamentais aí que eu sempre falo. Um stop, tá? Então você sempre tem que saber o stop da operação antes de entrar, o payoff, que é o risco-retorno da operação. Então a operação tem que ter um risco-retorno sempre maior ou igual a 1 para 1, isso significa que o tamanho do seu alvo ele tem que ser no mínimo do tamanho do seu stop. Como assim, Uriel? Não entendi, fiquei confuso. Cara, se a sua operação tem um stop de 2 pontos, significa que o mínimo que você pode levar esse trade para frente é 2 pontos também, tá? Então você sempre vai buscar pelo menos o tamanho do seu stop. Eu vejo muita gente operando aí com stop de 3 e alvo de 1. No longo prazo fica difícil você manter isso, porque você precisa de 3, 4 operações para frente para poder recuperar um prejuízo. Não é isso que eu quero. Eu quero que um prejuízo seja recuperado em uma operação, ou em uma operação eu recupere um prejuízo e muito mais, né? Isso seria um payoff positivo. Quando você tem um risco de perder R$100, mas se você ganhar, você vai ganhar 200. Então, uma operação para frente, você recupera 2 operações para trás. E é o que eu sempre busco no meu operacional. Eu sempre defendo a ideia de você ter um payoff positivo. Então, buscar sempre stops curtos e alvos longos. Outra coisa que vale a pena observar aqui é que a gente tem uma região de suporte bem demarcada aqui, próximo ao 35. Olha aqui, suportou uma vez, aqui chegou a suportar uma segunda vez, veio bem pertinho, eu considero. Aqui ainda fez um pullbackzinho, aí veio e perdeu. A hora que perde esse suporte, tocou lá na VWAP semanal. Isso aqui é no dia anterior, dá pra gente ver aqui, ó, a data, dia 16 de abril. E aí faz um pullback de alta. Quando faz o pullback de alta, toca lá nessa região e volta para baixo. E aí depois deixou um fundo mais alto e veio ganhar. Depois que ficou acima, respeitou mais uma, respeitou outra, ok? Então agora perdeu essa região e tá vindo tocar aqui por baixo. Então vale uma atenção aqui nessa região do 35 para a gente buscar uma venda. Só que aí que a análise de fluxo entra em jogo, porque se você for analisar somente pela análise gráfica, você vai entrar aqui apostando nessa resistência e ponto e acabou. E quando você tem análise de fluxo aliada à análise gráfica, você vai esperar uma confirmação do fluxo em cima daquele ponto. Então você vai ver se algum player entra atuando, vendendo ali, para você poder vender junto e pegar esse movimento de baixa aí também. Então é isso que a gente vai fazer nessa operação. A gente vai buscar motivadores no fluxo para poder confirmar a entrada desse ponto aqui que já se mostrou muito relevante. Bom, agora que a gente já traçou todo o cenário, que a gente já sabe o que está acontecendo, vocês já entendem a tela, vamos ver se a gente acha algum motivador no fluxo para poder fazer essa entrada em cima dessa resistência aí e pegar alguns pontos e fazer um dinheirinho. Bom, o que aconteceu? Eles tomaram o mercado, chegou a bater aqui no 35. Lembra que eu falei para vocês terem bastante atenção aqui no Volume at Price de 5 minutos? Se vocês observarem, a barra está toda verde aqui no 35, porque isso mostra que só houve agressão de compra lá no 35. Quem que fez essa compra? Olha aqui no Times and Trades, a XP Investimentos, corretora XP, tomou 500, o preço saiu lá do 32 e ela raspou até o 35. Tá vendo que tem um asterisco aqui do lado do 00? Isso significa que essa ordem consumiu mais de um nível de preço. Então, após a negociação do JP Morgan, XP entrou tomando 500 lotes a mercado, chegou lá no 35, alguém absorveu esses lotes. Quem que absorveu esses lotes no 35? A corretora Guide. Se você voltar alguns segundos esse vídeo, você vai ver que a Guide tinha uma oferta de 50 lá no 35. Ela renovou esses lotes e vendeu para XP. Então a gente começa a enxergar aqui no 35 o começo de uma absorção. O que é a absorção? Quando existem players agredindo certo nível de preço, ou seja, todas as ordens aqui do Times and Trades
são ordens de agressão. Então quem está agredindo nesse caso aqui são os compradores. E existe alguém absorvendo essa agressão. E quem está absorvendo essa agressão nesse momento foi a guide lá no 35. Então foram 395 lotes de agressão absorvidos por um operador passivo aí, que foi a guide no 35. Então a gente já vê uma defesa passiva aí do lado vendedor. Já tem alguém interessado ali em defender, falar, ó, daqui não vai passar. O cara coloca lote ali no book de ofertas e não deixa o comprador, por mais que ele seja agressivo, passar daquele ponto. Vamos observar essa atuação da guide. Se ela continuar defendendo, vale uma entrada aí junto com ela. Porque a gente tem uma região de resistência, porque a gente tem um player defendendo essa região, teve um agressor ali que tomou 500 lotes a mercado e não conseguiu passar. Então isso me dá motivadores suficientes já para eu acreditar nessa resistência e entrar com esse player que está fazendo essa absorção. Vamos dar o play aí, vamos observar. Volta lá, alguns players vêm tomando, saiu, olha lá. Viram que aquela oferta da guide ali de 25 contratos já virou uma oferta de 45 de novo? Isso mostra o que? Ela renovou mais uma vez esse contrato. Como assim, Uriel? O que é renovar? Isso se trata de uma ordem iceberg. O que é uma ordem iceberg? Bom, a ordem iceberg, assim como o iceberg de verdade, que você só vê a ponta dele ali para fora, mas ele é muito maior, o que está embaixo da superfície da água, o que você não consegue ver, assim os grandes players fazem também. Então o player ele escolhe uma quantidade aparente, o que seria a ponta do iceberg ali para aparecer, e aqueles lotes aparentes não são o real tamanho da oferta dele. A gente viu no book de ofertas que a quantidade da guide aparente era de 50 contratos. Porém, ela já renovou 425 contratos, já 8 vezes maior do que a quantidade aparente, a quantidade que você viu ali, a ponta do iceberg. Então a guide já está lá de novo com 45 contratos, mostrando defesa mesmo aí na região do 35. Aqui, se a gente olhar no volume price de 5 minutos, 425 lotes já é o maior volume aí dos 5 minutos. Então isso já me dá um motivador suficiente para eu entrar nessa operação. Mas vamos lá, vamos lembrar dos 3 pilares: stop, payoff e cenário. Eu tenho um stop definido nessa operação? Sim. Aonde que eu posso definir o stop? Se você fosse simplesmente um analista técnico que usasse apenas análise técnica para essa operação, você iria definir um stop acima do topo anterior, ou seria um stop padrão aí, que na análise técnica não costuma ser muito pequeno, na faixa de 7 pontos, 5 pontos, 10 pontos, 15 pontos até. Se você fosse levar em consideração o topo anterior, você teria um stop aí de 36 pontos e meio, um stop muito longo. Como a gente alia os fundamentos da análise técnica com a análise de fluxo, e eu sei que tem um player defendendo essa resistência aqui, eu posso entrar baseado nesse player, e assim que esse player parar de defender, assim que conseguirem acabar com o iceberg desse player, eu saio dessa operação. Isso me daria um stop acima do 35, ou seja, se alguém conseguir acabar com esse iceberg da guide aí, com essa renovação de lotes dela, já é motivo suficiente para eu sair dessa operação, porque o meu motivador no fluxo é esse player defendendo o ponto. Então eu consigo aqui, se eu entrar a 34,5 e outro lote a 35, eu consigo pôr um stop aqui no 35,5. No mais tardar eu posso colocar um stop aqui no 36, ok? Então olha só, você sai de um stop da análise técnica de 5, 10, 15 pontos e aqui você consegue fazer uma entrada baseado nos fundamentos da análise técnica com um stop aí de 0,75, com um stop de 1 ponto no máximo. Então a gente já cumpriu, já satisfez o primeiro pilar, que é o do stop. O segundo é payoff. Eu consigo levar essa operação pelo menos o tamanho do meu stop para frente? Eu consigo ter uma operação de pelo menos no 1 para 1? Então teria que ser uma operação que eu consiga levar pelo menos 1 ponto para frente. Sim, eu consigo. Olha onde está a mínima do dia, lá no 211. Está muito longe. Para um stop de 1 ponto,
cara, eu tenho muito alvo. Tranquilamente eu consigo fazer uma saída aí de 1 ponto nessa operação. E claro que eu sempre tento alongar um pouco mais os meus trades. E aí eu posso buscar mais motivadores, mais pontos para minha saída aqui na análise de volume, como por exemplo a abertura ali, onde ocorreu o leilão de abertura, pode ser um ponto para minha saída. O 30, onde tem essa região mais demarcada, onde quase rolou uma absorção aqui, mas os compradores conseguiram fazer o mercado. Então eu posso pensar em fazer uma parcial de 1 ponto, 1,5 ponto e trazer lotes até o 30, o que me daria aí 4 pontos para frente. Então essa operação tem um payoff muito bom com um stop muito curto. Essa é uma operação que eu faço com mão cheia. O que significa isso? Que eu vou colocar todos os contratos que eu puder. Claro que dentro do meu gerenciamento de risco. Hoje o meu gerenciamento de risco é até 150 mini contratos de dólar. Então essa é uma operação que eu colocaria aí facilmente 150 mini contratos de dólar. Porque se der muito errado, se me estopar, eu vou perder R$ 1.500. E se ela for para frente, eu posso fazer até R$ 6.000 nessa operação. Então é uma operação que vale muito a pena. Claro, isso considerando o meu tamanho de contratos. Mas você que opera com 2 mini contratos, se ela desse errado, você pode perder R$ 20. Se a operação der certo, você pode ganhar R$ 100. Então vale muito a pena essa operação. E aí a gente vai para o terceiro pilar, cenário. Eu tenho cenário para essa operação. O que é o cenário, Uriel? Eu tenho que ter um motivador no fluxo, ou um motivador gráfico, ou um motivador de volume. No caso aqui, eu tenho um motivador no fluxo e eu tenho ainda um motivador na análise técnica ali, que é uma região de resistência. Então o cenário é bem favorável para mim. Então eu cumpri com os 3 pilares, eu já identifiquei a operação, já sei onde que é o stop, já sei onde é o payoff, então eu vou entrar nessa operação. Eu vou apregoar lotes a 34,5 e a 35 para tentar entrar aí junto com a guide. Assim que executar esses contratos, eu já penduro as minhas saídas parciais dessa operação, se eu conseguir entrar. Deram uma raspada ali até o 5, não entrou os meus contratos. Já entra ideal batendo aí junto com a XP e Bradesco. Eu continuo acreditando na operação, tô ali. Voltam lá, renova de novo a guide com mais 50 contratos lá no 35. Voltam a negociar lá no 34,5. Executou 10 contratos lá no 34,5. Eu já posso fazer uma parcial desses 10 contratos aqui no 33. O Profit está com bug no replay. Já saiu a parcial aí dos primeiros 5 contratos. Aí você fala, pô, Uriel, e os outros que ficaram lá na pedra? Se for lá de novo, a gente tenta vender de novo, né? Enquanto a guide continuar ali defendendo, eu posso sim fazer essa operação, eu tenho cenário para ela. Lembra que eu falei de sair aqui próximo do 30? Já pregoei a saída dos 5 lá. Vamos ver se volta para pegar mais contratos de novo. Aqui eu vou diminuir a quantidade do stop, porque eu não estou mais com esses contratos apregoados. Não conseguiu pegar mais lotes lá. Claro que aqui a gente também está fazendo um replay de mercado, tem muito bug no Profit, tá? Na conta real isso aqui com certeza estaria pegando.
Olha lá, os players vêm de novo aí no 34,5. É 34,5 pagão. Isso aqui era para estar entrando esse lote do 4,5. Mas o Profit com seus erros. Entrou o lote do 4,5. Já posso largar aí no 32. O mercado tá vindo rápido ao favor. Vejam lá no Volumetric Price de 5 minutos a quantidade que já foi absorvida lá em cima, 795 lotes. Se aproximando aí do alvo final, 30. Vou cancelar a entrada dos últimos contratos lá. Já colocar um stop gain aqui, porque já foi lá no alvo. Quando chega perto assim, não executa, você pode subir meio pontinho a sua saída final. Afinal já está em cima do seu alvo. Tem que apertar o stop gain mesmo. E executou. Bom, pessoal, essa foi a aula aí de absorção. Espero que tenha agregado muito a sua vida como trader, que você assista e reassista essa aula, pegue detalhe por detalhe e consiga aplicar no seu dia a dia para você conseguir fazer dinheiro com esse operacional também. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha aí nos grupos de trader que você conhece. Muito obrigado por ter assistido e vejo você no próximo vídeo.